A minha convidada já está por aqui, que eu já estou vendo ela. Hoje, dia 19 de setembro, é o Dia Mundial da Limpeza, né? Tá rolando uma mobilização mundial. E aí eu convidei uma amiga muito especial, que eu me aproximei num momento muito nebuloso, que foi no início da pandemia, e hoje eu já sou aluna dela, pratico algumas técnicas respiratórias. Ela já vai entrar aqui com a gente, mas antes disso, eu queria ler um trechinho de um livro muito importante para a construção do meu movimento que eu tenho feito aqui nas redes sociais e que vocês estão acompanhando também, que é o Ayrton Krenak. Ele é um líder indígena que tem uma expressão muito forte e muito afetuosa, né, em relação à luta dos povos originários. E ele escreveu esse livro em 2019 e eu li no início da pandemia aqui em Belém. E eu falei, cara, ele simplesmente estava prevendo tudo, né? Ele diz assim nesse trecho: o que eu aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar. Porque se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar mais a nossa demanda. E como hoje é o Dia Mundial da Limpeza, eu estou aqui justamente para passar esse recado para você, para te motivar, te incentivar a mobilizar a sua rede, né? A gente vive em comum no planeta, na nossa morada, e a gente tem cuidado muito pouco disso tudo. E o período da pandemia veio para alertar a gente, né? Eu falo tanto do sentido, da maneira mais prática, palpável, sobre materiais recicláveis, sobre ativismo, sobre tudo que a gente vivencia aqui, né, de maneira presente, mas também do lado espiritual, de elevação. Foi por isso que eu convidei a Adelaide. Eu vou chamar ela aqui para a gente começar a ter uma conversa rápida, né, sobre essa limpeza aí espiritual, que a gente também precisa, também faz parte desse processo. Oi, Ade! Que Oi, feliz! Como que estás? feliz! Tô bem, e tu? Como é que tu tá? É muito quente, essa coisa de Mana, Belém. bom, para quem não te conhece aqui nas minhas redes sociais, que a galera tá entrando, eu queria que tu te apresentasse primeiro. Tá bom. Meu nome é Ade, sou Ade Leão. Eu sou jornalista, comunicadora e treinadora também de desenvolvimento humano, de pessoas que querem conquistar um nível de atividade, de performance em qualquer área da vida, seja nas relações humanas, seja no trabalho, pessoas que querem se desenvolver de alguma forma. E eu e a Lari, a gente se conheceu, a gente meio que já se sacava, porque eu também sou jornalista, morei em Belém praticamente minha vida toda, tô aqui em São Paulo há 7 anos. Então a gente meio que, né, colega de Sim, profissão. E aí, de uns tempos para cá, a gente realmente se aproximou muito, a gente criou uma identificação muito forte dos assuntos que ela traz aqui no Instagram, da forma como ela se posiciona, da forma como eu também escolho me posicionar em relação a tudo que a gente comunica aqui. E aí, na pandemia, cara, apesar dos pesares, eu acho que eu tive grandes presentes, preciosidades que surgiram. E a nossa relação é uma delas, né, Lari? A gente com vem desde certeza, então criando com laços bem certeza. legais. A Ade é a minha instrutora do The Rose Method, que é um método que eu tô completamente apaixonada, um método de treinamento de autoconhecimento, de alta performance, a gente troca ideia, muita ideia junto, e tem tudo a ver com o Dia Mundial da Limpeza, né? Porque quando a gente fala Dia Mundial da Limpeza, vem logo a nossa cabeça de limpar algo, né? Se tratando de algo mais palpável. E não é só isso. A limpeza espiritual, a limpeza do teu autoconhecimento, a tua limpeza interna também faz parte disso, porque tá tudo conectado, né? Eu comento muito aqui com os meus seguidores e com as pessoas mais próximas que você que tem relação com o eu, com o autoconhecimento, tem essa propensão maior de cuidar do planeta, de ter atitudes bem mais sustentáveis, sabe? Bem mais coletivas. E a gente está num período, né, em que tudo isso se ressalta, né, Totalmente, Ade? totalmente. Eu sinto É, bastante. Eu queria que tu compartilhasse com a gente quais são as iniciativas aí dessa limpeza que não é só no Dia Mundial, né, que tu praticas, mas na vida. Bom, uma coisa legal que tu falaste agora há pouco, Lari, é essa relação do corpo com a nossa energia,
com o que algumas pessoas chamam de espírito, né? Espírito é muita coisa, tem várias conotações. E Sim. eu gosto de falar bastante pelo fato de trabalhar com pessoas, com foco em desenvolvimento humano. Eu gosto de falar de uma limpeza emocional. Foi uma das enquetes que eu até joguei no meu Instagram, porque corpo e mente estão intrinsecamente relacionados. A gente, nesse lance de pandemia, de isolamento social, teve gente que ganhou peso, teve gente que perdeu peso. E por que que isso acontece, né? Porque é importante que para começar, para você começar uma trajetória de autoconhecimento, para você entender de fato como trabalhar e se desenvolver para ser uma pessoa melhor, seja qual área da vida você queira, que corpo e emoção, corpo e pensamento estão intrinsecamente relacionados, é uma simbiose de ambas as coisas. Portanto, três coisas, nós somos uma maquinazinha biológica. Existem três coisas que são muito importantes e essenciais. É importante que a gente coma bem, é importante que a gente beba água e é importante que a gente durma bem. Se você não tiver um sono reparador para o que você acredita que é importante, no dia seguinte você já tem a sua cognição, a sua atividade mental reduzida, intrinsecamente. Sim. Se você não comeu algo que te nutriu de fato, né? Hoje um aluno meu falou assim, nossa, Bê, hoje foi difícil para mim. Aí ele, já sabendo, ele falou assim, mas ontem à noite eu comi McDonald's, né? Tipo, o quanto que isso se relaciona com a sua energia, com a forma como você se sente, e até mesmo com aquilo que os pensamentos geram, com as emoções que você fica ali. Então, são três coisas que são muito importantes. E essas coisas mudaram Sim. muito na pandemia, certo? Mudaram muito depois que a gente passou por tudo isso. Então, quando você quer, muita gente procura a prática, o The Rose Method, e até mesmo o Acorde e Respira, que é um treinamento que se desdobrou de muitas das técnicas do método, porque você quer um corpo melhor, um corpo mais sarado, um corpo magro, forte. É legal você se alimentar bem, é legal você procurar um nutricionista, mas para além disso, não adianta tomar suco verde, não adianta botar chia no iogurte. Se você é uma pessoa que está amargurada, se você é uma pessoa que anda com uma frustração, com uma angústia dentro de você, sentimentos são efeitos biológicos e implicam diretamente no nosso corpo. Então, Sim. é bem importante que a gente tenha isso com consciência, que a gente tenha clareza acerca disso, porque senão a gente vai o tempo todo tentar e até mesmo buscar soluções objetivas de um remédio para emagrecer, um tratamento estético que elimina a gordura, mas você está ali ansioso, ansiosa, sob efeito de alguma pressão social ou profissional na família, que não vai permitir com que possíveis efeitos estéticos aconteçam, porque está tudo relacionado dentro de nós. E eu posso sugerir um exercício para a gente começar entendendo isso de uma vez por todas? Olha, antes que a gente comece, teve alguém que fez uma pergunta aqui. Vocês conhecem o trabalho do Gurdjieff, eu acho? Não sei se pronuncia assim. Não conheço. Gurdjieff, não. Gurdjieff. Não conheço. Também não. Conheço. Também não. Conheço o trabalho, não sei se ele quis falar, eu conheço o trabalho do Daniel Goleman, que é um dos caras que traz esse assunto aí de inteligência emocional muito para o mundo dos negócios. Teve um best-seller, um livro chamado Inteligência Emocional, que é um best-seller, é o Daniel Goleman. Eu não sei se ele, de repente, quis falar sobre esse cara, mas é uma das pessoas que estuda bastante esse tema. Mas o exercício que eu quero propor... Perguntaram aqui rapidamente, Ade, se o teu curso traz princípios que estuda na psicologia. Olha, o curso do Acorde e Respira, ele não é um curso que trabalha psicologia. Porque psicologia, ela é uma ferramenta terapêutica, né? Que tem relação muito forte com o autoconhecimento. É super importante, essencial, acredito, para muitas pessoas, inclusive. Sobretudo se você já tem uma constatação patológica, ou seja, uma pessoa que sofre mesmo de depressão, ou algum outro transtorno que chegou num nível mais avançado. Sim. E aí é importante que você vá para o ramo da psicologia mesmo, que você procure um especialista na área. O Acorde e Respira não tem um cunho de razão psicológica. Promove também um estado de expansão de consciência
E, né, a questão do autoestudo, do autoconhecimento, que é o que a gente está falando aqui. Sim, vamos pro exercício que tu voltastes aqui pra mim. Eu desliguei meu Wi-Fi, fiquei só com 4G e ficou tudo maravilhoso. Que ótimo! Então tá. Ó, o exercício é o seguinte, gente. Vou colocar uma musiquinha aqui para você fechar os olhos. E você vai fechar os olhos e vai pensar em pessoas que são importantes para você. Pessoas pelas quais você é grata. Pessoas que de alguma forma fizeram diferença na sua vida, fazem diferença na sua vida. Apenas pense nessas pessoas, no sorriso delas, no rosto delas. Tente resgatar algum momento com elas, que seja um momento muito gostoso de lembrar. Do quanto essas pessoas fizeram e fazem diferença e te ajudaram a ser a pessoa que você é hoje. Mentalize essas pessoas por alguns instantes. E foque a sua atenção, de fato, no privilégio que você tem, que você teve, de dividir a sua vida com essas pessoas. Não precisa pensar em mais nada, só nisso. Percebe como você entra num estado de alegria quase que automático. Pode abrir os olhos. Esse é o efeito da gratidão. E é um efeito cientificamente comprovado. Trabalhado, inclusive, na área médica, com pacientes que estão já em estado terminal ou pacientes que estão passando sob uma doença muito grave. E a gratidão, ela é cientificamente comprovada como uma emoção que gera substâncias químicas no nosso corpo que melhoram a nossa imunidade, que impulsionam a nossa saúde. Isso é o efeito da emoção no nosso corpo. Isso é o que gera estados edificantes para a gente ter, de fato, um bem-estar, para a gente ter uma sensação mais favorável para fazer escolhas, para trabalhar, para se relacionar com as pessoas. E essa é uma pequena amostra do quanto as emoções estão relacionadas com a nossa vida de uma forma geral. Total, total. Essa é digamos que a pontinha do iceberg aí. Sim, sim. E é incrível, né, Ade, como a gente tirou um tempo do dia hoje para fazer só esse detalhe, né? Parar e respirar. Uma coisa tão essencial que está altamente ligada, né, no nosso autoconhecimento, do jeito que a gente pensa e o intervalo que a gente dá, né? Essa parada que a gente dá da confusão toda, né? Logo quando eu entrei aqui, várias pessoas começaram a me perguntar se eu ainda trabalho na TV Liberal. Gente, eu não trabalho mais lá. E esse processo de sair de um lugar em que você está acomodado, e eu falo isso abertamente, eu saí de um processo em que eu estava acomodada, bem empregada, acomodada, fazendo a mesma coisa há muitos anos, né? E eu queria fazer mais coisas. E foi uma escolha minha fazer mais coisas, né? E para eu estar aqui com a De hoje, por exemplo, eu tive que conhecer, entrar para um outro fluxo. E isso faz parte, as escolhas fazem parte, né? E é isso, a vida é esse fluxo. Exato, a escolha, Lari, e sobretudo a autorresponsabilidade. Exatamente. E se você parar para pensar, olha, veja bem, estar na TV Liberal, né? Conheço a TV Liberal, tenho muitos amigos e amigas que trabalham lá, e para você, individualmente, estava sendo um processo diferente. Apesar de você ter segurança financeira, de você ter uma notoriedade na mídia, de você criar autoridade a partir disso. Quantos pontos positivos, né, a gente não tem aqui para falar do quanto um trabalho como repórter, como jornalista de ampla escala traz. Mas mesmo assim, havia algo que te colocava num outro lugar. Algo que estava te trazendo um certo desconforto em relação às suas escolhas, porque o processo é individual. E é importante que a gente traga clareza para isso quando a gente fala de limpeza emocional. Primeira coisa, gente, é importante que haja clareza. É importante que a gente entenda que os nossos sentimentos, eles não dizem respeito ao outro,
Não é que o fulano te irrite, não é que a TV liberal é ruim. É que eu tenho a sensação de que eu me sinto irritado com algo. Eu sinto tristeza, eu sinto alegria. É sempre sobre nós e não sobre o outro. Porque é a partir da nossa história de vida, do que a gente cria, do que a gente tem em mente, com todas as experiências que a gente viveu. É isso que vai criando ferramentas, percepções e gatilhos que fazem com que a gente haja de alguma forma perante qualquer situação. Então, para que a gente comece dentro do programa do nosso treinamento e no The Rose Method até, eu costumo falar muitas coisas durante a aula, né? A Lari que me acompanha sabe disso. A gente está sempre trazendo clareza sobre o que nós sentimos. Porque o autoconhecimento, ele nem sempre vai ser um mar de rosas. Pelo contrário, você vai se deparar com sentimentos desconfortáveis, com coisas que você não gostaria de sentir. Eu mesma gravei um vídeo aqui no IGTV onde eu falo de uma situação onde eu me vi sentindo inveja. Putz, cara. Eu lembro desse vídeo. Que saco. Eu sinto inveja. Que droga, eu não queria sentir. E aí, quando você não quer sentir, sobretudo um sentimento que é tão mal visto por todos nós, né? Ai, que horror! O primeiro ímpeto é, não, imagina, eu? Não. Eu? Não é isso. Não, não é, eu não, tá louco? Eu não preciso disso, né? É o primeiro ímpeto que a gente tem. Mas se você não leva luz para esse monstrinho, né? Monstrinho entre aspas, porque todo mundo é ser humano, todo mundo sente as coisas, tá tudo bem, né? E o legal disso tudo é a gente assumir as nossas vulnerabilidades, porque só você assumindo uma coisa, você ganha poder para modificar. Você não consegue mudar aquilo que você não sabe o que é. Se eu sei que eu sinto inveja, se eu sei que eu sinto medo, se eu sei que eu tenho uma frustração, agora eu consigo atuar sobre ela. Agora eu consigo interferir para transformar essa sensação. Perceba, não é bloquear, não é reprimir um sentimento negativo. Ao contrário, esse sentimento, ele é um sentimento que pode te ajudar a amplificar a tua consciência perante as suas emoções e fazer um processo de limpeza no sentido de reprogramá-las, entendendo-as de modo que a partir disso você as reprograme. E aí a gente tem vários conceitos e técnicas que atuam sobre isso. E a respiração é uma delas, né? Exato, Ade. E como isso está diretamente ligado com o nosso processo de limpeza também para o meio ambiente, né? Porque quando você tem toda essa evolução e a vontade de evoluir de dentro para fora, você consegue perceber o quão é importante, né, a gente viver em coletividade, a gente manter as nossas ações ativas para que o bem de todo mundo esteja ok, né, em vários aspectos. Total. Exato. E eu lembro que assim, que logo no início que a gente estava conversando, o nosso primeiro contato, as nossas conversas sobre o método, o Acorde e Respira, sobre as aulas também do The Rose Method, e aí eu comentei contigo que eu tinha parado de comer carne, né? E o parar de comer carne para mim foi um ativismo pessoal em relação ao choque que eu vi, tendo acesso às informações mais a fundo, em relação ao meio ambiente, né? E aí, quando tu comentaste comigo em relação à energia daquela carne, em relação também ao processo de limpeza que o próprio método traz, eu falei, cara, tá totalmente ligado, né? Tá muito ali. O processo da ancestralidade também, né? O Ailton Krenak até comenta nesse livro dele que eu comecei lendo no início da live, que é justamente isso. A gente está sendo esmagado pela modernidade, por tudo que impuseram para a gente viver, e a nossa ancestralidade está ficando completamente para trás. Em absolutamente tudo. Desde o prato que a gente come, né? A comida, a coisa que você olha para o prato e sabe de onde tudo está vindo, até com as relações humanas, né? O respeito pela tua ancestralidade, o respeito que você sente pela tua história, o respeito que você sente pelo poder do espírito que você tem. Enfim, e isso está muito, muito, muito ligado, né?
Totalmente, porque quando você começa e trava contato com essa clareza, essa autorresponsabilidade, inevitavelmente você gera dentro de você um sentimento de empatia. De empatia para com tudo com o qual você se relaciona. Isso é um dos grandes efeitos do trabalho de autoconhecimento a partir de técnicas como respiração, meditação e concentração. Então você tem um sentimento de empatia que expande a sua consciência para além dos seus interesses, porque os seus interesses eles são muito importantes, óbvio. É importante que você se sinta bem, é importante que você sinta que você está fazendo o que gosta. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu quero comer carne, eu gosto de comer carne. É o que o Léo tá falando aqui, olha, sou carnívoro. Tá tudo bem você E tá gostar. tudo bem, exato. Mas é importante também que, se você está num processo de expansão de consciência, se você tem curiosidade por caminhar nesse processo, você vai expandir consciência. Você vai sair do seu interesse pessoal para entender que você vive num mundo onde o que você come tem a ver com onde você está, tem a ver com o calor que você sente, tem a ver com o mundo, com o meio ambiente, que é o que a Lari traz tanto aqui pra gente. A gente tem acompanhado notícias e mais notícias sobre desmatamento no Pantanal, na Amazônia, nuvens de fumaça se formando, chuva negra em São Paulo, já está previsto aqui em São Paulo uma chuva que vai cair com fuligem das queimadas. E é importante que todo mundo observe, porque é uma chuva tóxica e tudo mais, mas eu amo comer carne. E tudo bem você gostar de comer carne, mas é importante que você entenda que todos esses acontecimentos que estão acontecendo, que estão gerando essa destruição ambiental, tem a ver com o consumo desenfreado, tem a ver com a expansão da agropecuária, tem a ver com a formação de pastos para que pessoas e mais pessoas no mundo consumam um alimento que é caro e que está gerando uma degradação que não precisa ser dessa forma. Se você Exato. for analisar os nossos ancestrais, carne era um luxo. Comer um filé era uma ocasião especial, né? Dia da carne, o dia do meu... Era uma vez ou outra que a pessoa comia, e aí cada vez mais essa carne vai se barateando, porque vão criando formas cada vez mais químicas de se baratear e de se vender isso, e aí o consumo fica da forma como ele está. E a gente acaba entrando nesse ciclo, né? Sim, eu estava até conversando com uma professora da Universidade Federal do Pará esses dias, AD, e ela falou assim pra mim, é incrível, Lari, como a gente acorda todos os dias, isso tem rolado aqui, a gente acorda com fumaça. Aí primeiro dia, noticiário, né? Fumaça em Belém, não sei o que, nananã. Segundo dia, noticiário, fumaça, nananã. Uma semana, todo mundo já esqueceu. E aí, o que cada um faz? Não faz, na verdade, porque entra no processo da normalidade, né? Entra no processo da normalidade. Eu acordo, beleza, tem fumaça, tá tudo ok, entendeu? Eu não tô falando do ativismo do sofá, que você aqui, de uma maneira, da maneira que você pode, isso também é importante, falar, conversar, motivar, incentivar, mas é importante também que você faça de fato, sabe? Porque eu fico pensando assim, Ade, eu comecei a chamar a atenção nas redes sociais sobre esse assunto porque eu não tinha referência nenhuma aqui da cidade que eu tô falando de pessoas que fizessem isso, sabe? De pessoas que chegassem comigo com uma informação dessa, de pessoas que chegassem comigo querendo me incentivar a mudar pequenas coisas, a eu sair daqui do sofá da minha casa e a aprender a separar meu material reciclável, a me dizer que comer carne é ruim, a me dizer que era para eu trocar os meus produtos da grande indústria, porque é um ciclo que não termina. E aí eu comecei a fazer, né? E aí eu vi que eu falei, cara, eu tava realmente nesse mundo da normalidade aí, que é o lugar que eu não quero mais estar, sabe? E percebe que não foi o tudo de uma vez, né? Você começou por uma coisa, não é? Exato. Qual foi a primeira coisa que você começou, assim? Então, Ade, eu comecei com o shampoo em barra, que parece que é uma besteira. Porque, Lari, tem gente que acha que tem que começar logo mudando tudo. Ai, não, vai ser difícil, eu vou ter que mudar meus produtos, vou ter que fazer isso. Cara, Sim. se você começar
a não jogar a sua bituca de cigarro no chão, você Já é está um passo. fazendo uma baita diferença. Se você Exato. começar a tirar um dia a carne vermelha, um dia a carne no geral. Segunda-feira, que é um dia mundial, é um dia que já está entrando aí para o inconsciente coletivo das pessoas, porque é uma campanha que roda no mundo inteiro, a Segunda Sem Carne. Começa um dia, não precisa os outros, teu churrasco, vai lá, mete ficha, se você é uma pessoa que realmente tem um apego alimentar com isso. Mas escolhe um dia e pronto. Porque é uma relação em cadeia, não tem jeito. Você vai se envolvendo, você vai querendo saber mais. E você, por exemplo, começou com shampoo em barra. Exatamente. Olha, a Mari falou aqui, essa questão, que não vai adiantar muito dizer que comer carne é ruim, realmente é preciso ter essa expansão de consciência. Por incrível que pareça, Adê, eu comecei com a troca do shampoo, porque eu descobri que o shampoo, que a coisa que eu colocava na minha cabeça, que vai pra minha corrente sanguínea, era altamente tóxica. E eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo com o meu cabelo, sabe? E aí eu troquei com shampoo em barrinha. E aí quando eu comecei a falar para as pessoas que usavam shampoo em barra, todo mundo me olhava assim, ah, mas o teu cabelo é bom. Gente, é aquela coisa impregnada, principalmente porque somos mulheres e também somos esmagadas por aquele processo. A gente precisa estar com o cabelo muito perfeito, com a unha muito feita, com, né, Liso tem de que ir no preferência, né? salão, tem que ir no salão, tem que ir no salão, e sempre foi desse jeito. Eu comecei trocando com shampoo em barra. E vi que não era necessário eu estar no salão para fazer hidratação, escova e nananã, e não sei o que. Eu falei, gente, é isso. E aí foi um processo, né? Depois eu fui para a separação do material reciclável, que é uma outra questão, que aí você percebe o quanto de bagulho que tem na tua casa e de como você não pensa no simples fato de ir no supermercado para comprar qualquer coisa, você não pensa. Você só pensa em satisfazer a tua vontade de comprar, de consumir, e o que acontece da tua casa para fora é problema dos outros, não é problema teu, né? É Mas isso. é problema nosso, sim, né? Totalmente. E é interessante observar, né, Lari, como esse processo, na maioria das vezes hoje, ele tem acontecido de fora para dentro. Quando, na verdade, o que é importante treinar também é uma experiência de dentro para fora. Mas a gente está muito conectado com o externo. Eu, por exemplo, Demais. tive um momento da minha vida em que eu queria chegar com um corpo atlético. Eu queria ter um corpo atlético. Eu queria fazer coisas e ficar muito magra e ficar muito assim, assado, cozido e frito. E aí eu persegui isso com muita disciplina. Sou uma pessoa, gente, que eu sou canceriana com ascendente escorpião. Então, assim, a emoção tá à flor da pele, uma intensidade nas coisas. Aí eu me jogo de cabeça. E aí eu cheguei naquele corpo, falei, é isso. E aí? Que mais? Né? O que que vem? Né? Nada. Não mudou nada na minha vida. Ao contrário, eu tive que me privar de comer um monte de coisa que eu gostava. Tive que parar de fazer um monte de coisa que eu gostava porque o corpo, porque eu observo. E aí eu me vi mal, me vi triste, me vi sem sentido. E foi quando a coisa partiu para o interno. E isso também tem relação com quando você começa a catar o lixo na rua, a separar o material da tua casa e começa arrumando o externo. E aquilo vai ficando melhor, aquilo vai se conectando com o que você pensa. E aquilo vai gerando reflexões que ampliam Exato. a tua consciência. E a partir disso você começa a perceber que existe também uma bagunça interna que precisa ser mudada. Uma separação de emoções, uma reciclagem, talvez até, de sensações e de sentimentos, que é o que a gente também trouxe aqui. Mas falando de limpeza no geral, né, Lari, é importante que a gente observe que ele acontece tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Com certeza. E como isso vai mudando, né? E aí, quando você muda, tu começas a mudar a tua rede, né? A tua família, quem tá na tua casa, né? As pessoas já começam a respeitar o teu processo. Assim se deu aqui. Às vezes, a Clarice, que é minha filha, que tem 7 anos, ela faz umas coisas assim, sabe? Tipo, ela foi passar um final de semana com a avó. E aí, o almoço era carne. E aqui ela não parou de comer carne, porque eu respeito o processo dela, né? E aí ela chegou pra minha mãe e falou assim: eu não como carne.
A mamãe, tipo, mana, desde quando que tu não comes carne? Não, a mamãe não come carne. Você sabe que aí tem um bicho morto e que esse bicho morto queima florestas pra esse bicho poder vir parar aqui no teu prato? Ai, meu Aí Deus. ela me contou isso, né? A mamãe me contou isso. Gente, a Clarice, eu acho que ela tá meio psicótica. Porque ela chegou aqui, me deu um baile, disse que a carne era um bicho morto, que tinha que matar a floresta pra criar o bicho. E ela tava assim, sabe? Aí ela chegou em casa, eu falei, Clarice, que história é essa? Não, eu ouvi o que... Eu falei o que eu ouvi de você, mamãe. A gente Então, pensa que não, mas a criança tá ali, ó. exato. E aí tu vai mobilizando a tua rede, né? Eu percebo que os meus amigos hoje já conversam comigo de uma maneira diferente e às vezes tipo, eles estão ali errando, sabe? Tipo, eu tava no trabalho e aí um amigo do trabalho tirou o copo descartável. Eu tava passando na hora, ele me olhou, ele colocou o copo descartável de volta, falou, Lari, tá tudo bem, eu vou aqui atrás de um copo emprestado. Eu falei, é isso. Isso tem muito a ver com o poder do grupo, Lari, porque Exato, muitas vezes exato. a gente não quer mudar, porque a gente tá, ai, mas meu namorado é muito carnívoro, é muito difícil, ou então, ai, mas a minha mãe que mora comigo não tem essa mesma consciência de separar o lixo. E aí toda vez, cara, por que que essa autorresponsabilidade, né, não pode partir de Sim, você também? Uma ideia nova, um hábito que você queira trazer, conversar, refletir. E aí, às sim, vezes, você cria e gera uma mudança que impacta uma série de pessoas. A pessoa que mora comigo aqui em casa, eu moro com um amigo desde que eu vim de Belém, ele já tem uma consciência também sobre o consumo de carnes um pouco mais. Ele come carnes, eu não. E ele, sim, né, mas ele já consome menos. Já consome menos porque ele sabe que, de uma certa forma, é legal diminuir, porque, né? Então, isso é uma mudança em cadeia. Isso tem a ver com o poder do grupo. Então, sim, isso tem relação com o fato de você estar interessado, você quer saber mais, vá procurar a respeito, vá ler, vá conversar com pessoas. Isso não é um problema, ao contrário, isso é maravilhoso, porque você amplia a sua percepção sobre determinado assunto. E Ó, tem uma transferência. A Mari tá falando aqui que já entra, né, uma linha da psicologia, que o ambiente influencia o nosso comportamento. Total, total. Exatamente, Influencia total. exatamente. E sabe o que eu sentia de nesse processo de não comer determinada coisa? Eu fui no almoço em conjunto, né, com um grupo que eu tenho aqui, e aí o almoço era um churrasco. E eles, assim, me respeitaram demais, sabe? Tipo, ó, a Lari não come mais carne, então vamos respeitar e tudo mais. E aí rolou uma conversa por trás que eu não sabia. Mas é muito legal isso, porque às vezes você enxerga as mudanças que acontecem contigo de dentro para fora, né? E como também as pessoas agem em relação a isso, né? Quanto isso importa também para as pessoas. Tipo, ah, mas por que ela não come carne? Começa um processo completo, né? Não, ela agarrou essa parada do ativismo, mas tá tudo certo, entendeu? Ela não vai melhorar. Aí eu cheguei lá, o prato era um prato descartável. Aí olharam pra mim, tipo, eu sei que tu não come no plástico, eu vou aqui atrás de um prato de vidro. Tipo, é isso, sabe? E Que isso é muito legal! legal, isso é muito E isso legal, já é uma porque mudança. Uma pessoa que não come no prato de plástico já é alguma coisa, gente. sim, sim, total, muito, muito. E tem muita relação com isso, Lari, do que você falou, assim, do quão a opinião das pessoas importa pra gente. E do Sim. quão também você se relaciona com isso, né? Quando eu comecei a parar de comer carnes também, hoje eu já sou vegetariana, já tem 4 anos, e esse processo foi um pouco difícil também, porque a Não gente é é fácil, formado né? de uma série de paradigmas. O que são Muito. paradigmas? Principalmente para mim, que sempre fui esportista, sempre pratiquei atividade física. O paradigma da proteína. Ai, meu Deus, eu vou tirar a proteína, mas de onde eu vou ganhar a proteína, proteína, proteína? Calma. Tem proteína em Exato. tudo que a gente come, tá tudo bem, né? Para começar é Sim. isso. E é possível ter um corpo musculoso, é possível alcançar objetivos físicos com qualquer tipo de alimentação.
É importante, claro, buscar uma ajuda profissional, porque muita coisa se relaciona com o que você come, os seus níveis de energia, seus níveis nutricionais, de vitaminas e minerais. Então, sempre ter uma ajuda profissional tem uma relação bem boa nisso aí, mas que não crie-se e não se forme sob paradigmas. Porque a gente está vivendo um momento onde tudo está caindo por terra, cara. Todas as crenças que a gente achava que eram inabaláveis, de repente, ó. Exatamente. Exatamente. E eu sempre penso assim, que a principal ação é justamente como você se comporta em relação a tudo que você está vivendo. Entende? Então, se a gente está vivendo exatamente esse momento de despertar, o que você está fazendo então para despertar? Porque não está normal, né? Não tá normal. Essa parada do fogo na Amazônia, por exemplo, cara, não tá normal. E aí, eu moro na Amazônia. Qual é o meu dever? Meu dever como cidadã, né, e pessoa que tá aqui por escolha dos meus ancestrais. Cara, eu sempre conto isso. Os meus avós atravessaram o globo para vir parar exatamente aqui onde eu tô. E qual é o tipo de tratamento que eu dou pro lugar que eles escolheram morar? Nossa, fiquei até Entende? arrepiada. É isso mesmo. Cara, olha a missão deles. Eles viviam numa guerra e eles atravessaram o globo pra vir pra cá, pro meio da floresta, pro meio da Amazônia. E eles eram o quê? Agricultores. Eles eram pessoas que tinham respeito pela base da nossa existência, que é a terra. E como é que eu posso desrespeitar a terra? Não é? É esse processo. E a gente tá se desconectando com isso totalmente, né? As pessoas, a gente vive numa parada de uma sociedade que esmaga tanto a gente que a gente se desconecta com isso. Em tudo, e absolutamente tudo. Então, quando você vê uma pessoa que tá nesse fluxo, me olha falando isso, fala, cara, ela tá doida, psicopata, virou de esquerda, aí já parte pra uma parada política que não tem nada a ver. É o simples respeito com o básico, que é a nossa essência de vida, né? Porque não adianta você reclamar do calor de Belém e continuar agindo da mesma forma. Não adianta você apontar o dedo para as pessoas quando você faz parte da mesma sociedade, quando você se criou da mesma forma, na mesma Exato. cidade. Sim. Ah, o Bolsonaro! Ah, o PT! Ah, porque fulano? E você? O que você está fazendo? O que você faz para mudar alguma coisa aí? Ai, mas eu não consigo fazer tal coisa. Faz outro, mas faz alguma Exatamente. coisa. Pelo menos conversa com alguém, pelo menos assiste essa live e até compartilha com uma outra pessoa que você acha que vai gostar disso. Porque tudo isso que a gente está falando aqui tem relação direta com impactos que já trazem efeitos sobre tudo que a gente está vivenciando hoje. Sobre a Muito. saúde das pessoas, sobre o meio ambiente e sobre o futuro que a gente vai deixar para as crianças, para os futuros filhos e pessoas que vão vir. E é bem importante que a gente tenha noção dessa autorresponsabilidade. Com O que eu certeza. sinto tem a ver comigo e não com o que o outro faz. Com certeza. Ade, o tempo já tá voando, né? A gente já Nossa, tá quase, verdade. a gente já tá quase no final. Eu queria que tu me contasse se tu fizeste alguma coisa hoje no Dia Mundial da Limpeza. O que foi que tu limpou por aí? Além de limpar os outros, né? Com várias técnicas. Porque a Ade vive me limpando. Todos os dias ela me limpa. A gente faz muita. Eu já dei 3 aulas hoje, então acho que Meu Deus! Desse aspecto já tá Já ótimo. tá super limpa, tá maravilhoso. Mas o que eu gosto muito de fazer aqui em casa é realmente separar lixo. A gente tem aqui em São Paulo uma coleta seletiva que acontece em alguns dias da semana. Já tá E sábado rolando é um isso aí, né? já rola, já rola. Terças e quintas é um dia que tem uma coleta de lixo normal. E Sim. segunda, quarta, sábado é um dia que tem uma coleta só de reciclado. E a gente faz essa separação aqui. Geralmente no sábado a gente costuma já deixar tudo pronto. E tem uma coisa também que é muito legal que a gente substituiu aqui. Por exemplo, eu tomo café, gosto muito de café. E a gente usava muito filtro de papel. E agora a gente comprou um filtro de tecido. De paninho. De paninho, cara. Que é maravilhoso, né? Que é maravilhoso, é um tecido mais leve, mais fino. E é só lavar, tirar.
E também o pó do café, às vezes a gente usa para passar e fazer uma esfoliação no rosto, fica ótimo. Mas hoje em especial, eu lavei algumas garrafas que a gente usa para água de coco, coisa assim, e separei Sim, lá na área de serviço. Tava lá agora há pouco, botei uma musiquinha. E legal. você, o que você fez hoje? Eu limpei a vida dos outros também, que eu levei várias aulas de canoa. De canoa. Já dá a limpada boa, Já né, na dei, eu tô energia. doido, já dei uma limpada na vida de vários. Agora, tu sabes que essa parada da reciclagem aqui em Belém é um problema que a cidade enfrenta há muito tempo, né? Pois é, eu vi tu postando algumas coisas, até queria saber, assim, como é que faz? Pra Pois quem é. quer reciclar? Então, primeiro, a parada do problema da reciclagem é o seguinte: tu lembras que existia o lixão do Aural, né? O lixão Aham. que era a céu aberto, que ia tudo para o mesmo lugar, que tinham várias famílias trabalhando em cima desse lixão, mas enfim. Ele teve que ser fechado por conta da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E aí criou-se um aterro sanitário, que também o Ministério Público disse, né, através das 1 milhão de provas, que eles não estavam tratando de maneira adequada, como se diz, um aterro sanitário, o tratamento ideal. E aí ele já tem data para fechar, que é em maio do ano que vem. Ou seja, passaram-se 8 anos e a gestão municipal não conseguiu resolver o problema dos resíduos sólidos. E aí o que acontece? A mentalidade de quem mora aqui ainda é: tudo que eu tenho na minha casa eu coloco num saco e eu despacho para coleta, que vai para o aterro, que eles enterram errado e acaba dando o ciclo que vai durar aí, sabe lá quantos 1000 anos, sendo muito realista. Então, eu acho que assim que virar o ano, o gestor municipal vai ter a primeira bomba para pegar esse problema da parada da reciclagem, né? Mas o que as pessoas fazem aqui? Elas se mobilizam por conta própria, praticamente, entendeu? Eu tenho uma assinatura com um instituto que não é governamental, é um instituto independente, eles vêm na minha casa e eu pago uma taxa meio que para ajudar eles, entendeu? Porque eles movimentam uma rede empreendedora, uma taxa mínima que é R$ 30. E aí eu separo absolutamente tudo: papel, papelão, vidro, até esponja, essas esponjas comuns que muita gente ainda usa, inclusive eu ainda não me desapeguei dessa esponja totalmente. Eles pegam material escolar, pegam absolutamente tudo que tu tiver aí, eles dão um destino para isso. Uma vez por mês. 1 vez por mês. Olha que ótimo. Cara, R$ 30. É muito bom esse serviço. É muito bom. Nossa, muito, muito. Porque É você muito escolhe um bom. lugar na sua casa para deixar tudo separadinho. Exato, que é o que eu faço aqui. E aí as pessoas que não têm essa grana, porque eu também entendo que eu tenho acesso à informação, que eu tenho os R$ 30 para dar, que eu tenho o contato do cara, entendeu? Que ele vem aqui na minha porta. E quem não tem, faz Como o é que faz? quê? Não faz porque a gestão municipal não dá o suporte para isso. E aí que está o problema. Eu acho que a mobilização, a grande parada dessa conscientização é a mobilização em rede, sabe? Da galera mesmo se mobilizar na periferia, nos bairros, tentar achar um ponto de coleta e cada um fazer por si, tentar mobilizar e ir fazendo. Porque algumas Sim. cooperativas passam na rua e pegam. Tipo, aqui no meu prédio existia a tal dessa coleta. Então, o cara aqui da cooperativa já sabe que aqui tem, que tem gente que separa e ele pega. Mas não é uma coisa assim regular, sabe? E é um Sim. problema que a gente pensa assim, só um probleminha. Cara, mas no montante é muita coisa. Muita, muita coisa. E a gente não tem noção para onde esse lixo vai. A gente não imagina. Exatamente. Aí você quer ir lá pro Cumbu num belo domingo, aí de repente você vai ver um rio todo poluído. Você fala, meu Deus, o que é isso? E você não tem noção que muitas vezes as suas atitudes estão implicando para isso de uma forma meio que Exatamente. indireta. Então, galera, aproveitando aqui, eleição esse ano, vamos cobrar dos candidatos É o uma mínimo. postura, é o mínimo, É o né? mínimo. É o mínimo. E o quanto isso vem prejudicando a vida de quem mora na Amazônia. Eu moro na Amazônia. E o gestor municipal da capital, que se diz, né? Metrópole da Amazônia, não tem a consciência, gente. Pelo amor de Deus, não tem a consciência. Então, assim, é uma coisa muito grave, sabe? É uma coisa tão grave, mas que as pessoas ainda não despertaram, porque o lixo não está na porta da casa delas. E Exatamente. aí, quando você não vê o problema é de quem? É do outro, não é teu.
né? Exato. Isso E tem a aí, ver com essa clareza que a gente traz, né? Porque a ignorância, ela é uma bênção, Lari. Ela é uma sim, bênção. Porque você não sabe, você não vê, você não quer, e tá tudo bem, sabe? E tá aí tudo você não se ótimo, preocupa, tá né? tudo ótimo. Até o momento em que o problema tá na tua porta. E esse ano, galera, a gente já viveu isso. A pandemia Exato. veio na nossa frente, ó. O coronavírus tá aqui. E agora? O que que você faz com isso, né? Os problemas cada vez mais vão vir para nossa porta, porque o mundo é Exatamente. limitado, os nossos recursos ambientais, uma hora acaba, uma hora o espaço vai ficar cheio. E o que a gente vai fazer com isso? É importante que a Exatamente. gente já tenha isso em mente. Começa observando o quão quente está a nossa cidade e para de reclamar só. Começa a agir, a atuar de alguma forma. Seja cobrando das autoridades, seja diminuindo o teu consumo de carne, seja se informando e conversando com as pessoas sobre isso. Com Uma dessas certeza. atitudes já gera muitas mudanças. Com certeza. E assim, eu fico muito sinceramente, Ade, imaginando que o mundo que a Clarice vai viver vai ser um mundo meio que desesperador quando ela tiver a minha idade, sabe? E eu quero que ela chegue nesse momento muito consciente de que desde os 7 ela já sabe muito bem o início, meio e o fim disso tudo, entende? Então é um papel, assim, um dever mesmo que eu acho que cada um tinha que assumir, entende? Dessa parada da ancestralidade, dessa parada de morar no meio da Amazônia e não fazer nada, sabe? Dessa expansão de consciência de verdade, porque a gente é muito egoísta de pensar que tudo isso aqui, vai passar, sabe? É. Não, vai E estar tudo bem. Não é é, assim. E isso tem muita relação com essa sociedade que a gente vive, né, Lara? É legal a gente falar isso também. Não é que nós sejamos pessoas ruins, não é que você que está assistindo a gente é melhor ou pior do que eu. Todo mundo tá nessa rede junto, Carol, tamo junto, entendeu? Eu e Exato. você, eu a Larissa, a gente tá no mesmo barco. E o que a gente tá fazendo aqui é falando assim, porra, cara, quem sabe de repente você pode também fazer alguma coisa junto comigo, já que a gente tá junto aqui. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor do que ninguém. A gente tá junto. Então, vamos fazer alguma coisa junto. É Eu isso. posso parar de comer carne, você pode separar o seu lixo, você pode conversar com a sua mãe, você pode indicar essa live para uma pessoa que esteja a fim de saber mais sobre coleta seletiva em Belém. E pronto, cara. A gente faz juntos uma mudança que gera um impacto no futuro. Sobretudo na nossa cidade, no nosso ambiente, que é a Amazônia, né, cara? O berço de onde a gente Exato. vem, da nossa Exato. ancestralidade. É importante que a gente esteja atento para isso também. A Raíssa me perguntou aqui se a cooperativa que eu citei recolhe óleo de cozinha. Eles recolhem óleo de cozinha e te Ó, devolvem em forma de sabão, viu, Raíssa? É Instituto Alachasta o nome. Eu vou colocar aqui, escrever para ti, tu procuras aqui. Instituto Alachasta. Isso é maravilhoso. Eles devolvem em forma de sabão, que eu uso aqui na minha cozinha até. que maravilhoso, cara. Muito legal, né? Ade, nosso tempo tá terminando. Um beijo para ti. Um Muito beijo, obrigada, Lari. viu? Muito obrigada, foi um prazerzaço conversar com você aqui, um Prazer meu. prazerzaço compartilhar essas informações e indignações. Vamos ficar mais esperta para tantas coisas importantes que são legais da gente entender. Afinal de contas, as habilidades do futuro, elas não estão só na faculdade. Com Elas estão certeza. também dentro de nós, para que a gente possa entender que muitas das coisas que implicam no que a gente faz e da forma como a gente faz está aqui dentro. Então, que a gente tenha mais clareza sobre tudo, para quebrar esses paradigmas e atuar de uma forma mais consciente e em simbiose com a natureza e com tudo que a gente precisa preservar. Obrigada, amiga. Muito obrigada Obrigada. mesmo. Um beijo em vocês Obrigada, todos que galera. acompanharam aqui. Um Tchau. beijo. Tchau, tchau.